Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha pra vocês ver, trazendo aí neste vídeo mais uma história de uma entidade. Olha pra você ver, incrível, né? Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a pombogira do forno. É claro que vamos tentar explicar para vocês aqui, antes da gente iniciar, antes da gente falar sobre essa pombogira, vamos explicar para vocês que pombogira do forno é uma pombogira e Maria Padilha do forno é outra pombogira, tá ok? Então aqui a gente vai trazer a história da pombogira do forno e não da Maria Padilha do forno, tá ok? São entidades diferentes, são espíritos diferentes, suas formas de trabalho, por mais que podem ser parecidas, são entidades totalmente diferentes, tá ok? Só para vocês entenderem aí. E outra coisa também, não esquece aí de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e, se possível, também ajude a compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Lembrando, pessoal, que é muito difícil a gente trazer histórias de entidade aqui, com os relatos que a gente traz, é muito difícil, a gente tem que ir atrás. Por esse motivo, a gente pede para você valorizar esse tipo de conteúdo, é isso mesmo. Como? Curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal. É claro, venha participar aqui desse conteúdo. Você está no maior canal de Umbanda do Brasil, que é o maior canal de Umbanda, tudo sobre Umbanda, é isso mesmo. E é claro, sem mais delongas e sem enrolação, vamos para a história desta entidade. Bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, essa história ela se passa na Polônia, né? Quando a Polônia estava sendo reunificada, ou seja, por volta ali do ano de 1320, mais precisamente no ano de 1324. No dia 21 de novembro deste ano, nascia em um pequeno vilarejo da cidade de Rybnik uma bela jovem, na qual recebia o nome de Elizabeth. É isso mesmo, a nossa personagem principal desta história é a nossa querida Elizabeth. Aqui já começamos uma parte um pouco triste dessa história. Pessoal, a mãe de Elizabeth era uma mulher da vida, ou seja, uma prostituta. E havia engravidado de um aldeão ali da região, tendo em vista que ela não teria condições de cuidar de uma criança e que isso também iria atrapalhar a sua vida e principalmente o seu trabalho. Infelizmente, Elizabeth foi dada a um orfanato da época, ainda bebê, sem menos ter completado 1 ano de idade. Ou seja, Elizabeth era órfã, pois ela não conhecia seus pais. Mesmo que ela quisesse os conhecer, seria necessariamente impossível, pois ela foi dada ao orfanato de forma anônima. Então, nem mesmo as pessoas que cuidavam daquele orfanato sabiam quem eram seus pais verdadeiros. E como tudo isso não bastasse, Elizabeth, ainda bebê, chega ao orfanato quase morta, pois tinha desenvolvido uma anemia muito forte, muito grave, devido à falta de cuidados. Mas com a ajuda das pessoas do orfanato, graças a Deus, ela conseguiu sobreviver. Pois então, o tempo foi se passando e Elizabeth foi crescendo naquele orfanato como uma criança normal. Todos ali gostavam dela, né? Pois ela era adorável. Porém, a adoção naquele tempo era bem complicada. Então, Elizabeth não conseguia encontrar uma família adotiva. Mas isso não foi um problema, pois Elizabeth, desde muito novinha, ajudava as pessoas do orfanato. Realizava afazeres domésticos, cuidava de outras crianças, ou seja,
Elizabeth era uma criança exemplar. Mas a sua vida iria mudar novamente e em breve. Como havia dito, Elizabeth era uma criança linda, encantadora, bonita por natureza. Pele clara, cabelos longos e olhos claros. Sua bochecha era até rosada. Ela tinha um brilho especial. E claro, isso chamava muita atenção das pessoas que ali visitavam em busca de uma adoção. Porém, é claro, o próprio orfanato já tinha se acostumado com a presença de Elizabeth e por esse motivo eles não deixavam com que ela fosse adotada. Mas infelizmente as coisas não estavam muito boas para o orfanato. No caso, a região ali onde o orfanato residia passava por uma crise devido à troca de governo. E aquele orfanato seria obrigado a fechar as suas portas, pois não tinham mais condições para cuidar das crianças que ali viviam. Neste período, Elizabeth tinha seus 12 anos. Agora, é claro, muitos já a viam como uma mulher e não necessariamente como uma criança. Até então, devemos ressaltar que naquela época, pessoal, era muito comum mulheres serem prometidas para o casamento nesta idade. E praticamente foi isso que aconteceu com Elizabeth. Chegou naquele orfanato um homem que no qual se chamava Jonas. Ele estava à procura de uma esposa. Até então, é claro que seria impossível este homem levar alguém daquele orfanato, Pois não seria algo que o pessoal do orfanato queria, ou seja, entregar alguém para se casar, pois todos eles consideravam aquelas crianças como crianças e não como futuras esposas. Mas como eu havia dito para vocês, o orfanato estava passando por um problema grave e estavam prontos para fecharem as portas. E este homem, Jonas, ao ver Elizabeth, se encantou. Primeiramente, é claro, com a beleza daquela bela criança. E ele também havia percebido que Elizabeth ajudava as demais crianças. Então, Jonas fica encantado e faz uma proposta para o orfanato. Ele diz que se pudesse levar a Elizabeth, ele iria dar o suporte que o orfanato precisasse. Então, assim, o orfanato não iria precisar fechar as portas. Pois bem, assim foi feito. Jonas, que morava em uma outra cidade, agora leva Elizabeth junto, como a sua futura esposa. Cidade na qual se chamava Tarnow. Jonas era agricultor. Necessariamente era dono de uma fazenda agrícola. Um homem com várias outras posses. Era grande a sua riqueza. Dentro até mesmo desse contexto, Jonas queria uma esposa, para que assim pudesse ter um filho e desta forma herdar ali toda a sua riqueza. Mas enfim, Elizabeth agora morava com Jonas. Mesmo sem entender nada, Elizabeth ajudava nos afazeres da casa como fazia no orfanato. Inclusive, ela cozinhava muito bem, às vezes por obrigação, pois um dos fatos marcantes de sua vida estaria para acontecer. Foi construído para Elizabeth, uma criança ainda, um forno bem grande, para que assim ela pudesse cozinhar as coisas que Jonas queria, pois ele era muito exigente nesse sentido. Agora, o que vamos citar seria o quê? Jonas parecia ser um homem bom, gente, um homem muito bom. Porém, não era bem assim. Jonas era um homem muito agressivo. Tratava Elizabeth como uma escrava. Quando ele não gostava da sua comida, ele a espancava. Ou quando ele não gostava de algo, ele simplesmente a batia. Infelizmente, Elizabeth era tratada como uma escrava. Como tudo isso não bastasse, Jonas
tinha pegado Elizabeth com um propósito que no caso seria para ser a sua esposa e assim lhe dar um herdeiro. E mesmo aquela menina, ainda sendo uma criança, ela foi violentada sexualmente várias e várias vezes. A vida e a inocência daquela criança praticamente já não existia. Durante o dia, era obrigada a cuidar da casa, cozinhar, fazia tudo. Isso quando não apanhava por algum motivo sem razão. E durante a noite, era obrigada a se deitar com aquele homem, que no qual a não tratava nem como criança e nem como mulher. Nesse sentido, o ato sexual era algo doloroso. Podemos dizer que aquilo necessariamente seria um estupro. Mas infelizmente Elizabeth não tinha escolha. E também não tinha ninguém para contar. Vamos ressaltar aqui, pessoal, que isso tudo ainda ocorre quando Elizabeth ainda era uma criança. Ou seja, ela tinha seus 13 anos de idade. Já Jonas, este homem, tinha seus 32 anos. Era um carrasco e uma criança. Infelizmente, nada ali foi fácil. Mas quando Elizabeth completa os seus 14 anos, ela engravida. E ali ela teria paz, pois ela carregava agora o filho daquele homem. O sofrimento, o espancamento, os tipos de maltrato que ela sofria iria parar. E assim foi. Durante aquele período de gestação, felizmente, Elizabeth não apanhava mais. Lembrando que Elizabeth ainda era uma criança. Os espancamentos haviam cessado. Ela já não apanhava. Os afazeres da casa agora teria sido passado para uma empregada. Ou seja, aquele filho seria, ou aquela gravidez seria um escape para Elizabeth, mesmo que tenha sido uma gravidez de forma errônea. É claro, Jonas, aquele homem que muitas das vezes a maltratava, agora estava tratando ela até muito bem, pois Jonas esperava um herdeiro. E claro que tinha em mente que seria um filho homem. Então, o período de gestação se passa. E agora, vamos para o nascimento, ou seja, para o parto. O parto foi muito sofrido, tendo em vista que a mãe, Elizabeth, era apenas uma criança. Jonas, é claro, estava ali, esperando, ao lado das parteiras, para poder segurar o seu filho, o seu herdeiro. Mas aí, algo aconteceu. Ao nascer, Jonas não se depara com um menino, e sim com uma bela menina. Isso mesmo, Elizabeth havia dado à luz a uma bela menina. Agora entrando na parte mais triste da vida desta pobre criança. Jonas, ao ver aquilo, praticamente entra em um estado de raiva e faz a pior coisa que alguém pode fazer. Peço até a todos vocês que preparem o coração, pois aquele homem vai fazer nessa parte da história algo muito pesado, que até mesmo os mais duros irão ficar sentidos. Jonas pega aquela frágil criança, aquele bebê, sem malícia, sem ainda entender algo da vida, nos seus primeiros suspiros de vida. Ele acende aquele grande forno onde Elizabeth cozinhava. Coloca aquele bebê dentro de um tacho e a cozinha viva. Isso mesmo. Aquele homem pega aquela criança, aquela menina que havia acabado de sair do ventre, a coloca dentro de um tacho e a cozinha viva. Isso
por simplesmente não ser o que ele esperava. Isso por simplesmente ser uma menina, uma mulher, e não do sexo masculino. Elizabeth, infelizmente, sem forças, devido ao parto, não pôde fazer nada. Isso foi algo que transformou aquela mulher. Agora ali já não existia mais aquela pequena órfã. Agora tudo que ela havia aprendido no orfanato, local onde ela foi bem tratada, onde ela recebeu amor, nada disso adiantava. Elizabeth praticamente já tinha morrido dentro de si. Em um grande surto, ela cria forças, levanta da cama, pega um pedaço de madeira e acerta Jonas na cabeça, o desmaiando. Elizabeth não queria vingança, não era isso que ela queria, pois naquele momento ela simplesmente não desejava mais nada. O que havia tomado conta dela era uma raiva, um ódio, que não dá para explicar aqui, pois foi algo que não tem explicação. Elizabeth pega Jonas e o amarra naquele forno, agora já frio, apagado, mas ainda com o cheiro e o sangue daquela bebê, a sua filha. Mas Elizabeth não via mais nada daquilo, pois o ódio havia tapado sua visão, tudo. Jonas ali amarrado, colado ao forno, onde seu rosto e toda parte de seu corpo estava em contato com o forno. Ele acorda e pede pelo amor de Deus para que Elizabeth não fizesse nada do que ela iria fazer. Disse que ela poderia se arrepender. Ele até prometeu para Elizabeth que iria libertar ela daquele sofrimento. Mas Elizabeth naquele momento já não tinha praticamente alma. Então ela acende aquele forno e vê Jonas sendo queimado vivo aos poucos. E assim, aquele homem morre. Porém, Elizabeth, com todo o sofrimento passado, já não tinha razão para ficar viva, pois ela já estava praticamente morta dentro de si. Então, em um ato descontrolado, Elizabeth pega uma corda, vai até a sacada daquela grande casa e se enforca. Aqui acaba essa triste história. Porém, pessoal, ao chegar no plano espiritual, o sofrimento ainda continuava. Elizabeth se deparou com um local de sofrimento, onde sua alma não tinha calma e nem paz. Ali, a sua alma revivia tudo o que ela tinha passado, e principalmente a morte de sua filha, que teria sido cozinhada viva. Aquele sofrimento foi muito, e por um longo período. Seu espírito já cansado e sem saída daquele local de sofrimento, ela ora. Ela pede para que forças maiores tirassem ela daquele sofrimento. Foi aí que de longe vinha a seu encontro uma bela moça. E vendo ali Elizabeth caída, ela estende a mão e a levanta e diz: "Eu sou Maria Padilha e sei o tanto que você sofreu e sofre. Use do seu sofrimento para ajudar aqueles que passam por situações semelhantes. Venha trabalhar em prol da evolução." E assim foi feito. Seu nome, Pombogira do Forno, vem demonstrando tanto do seu sofrimento como também mostrando a sua vida. Hoje em dia ela se manifesta dentro dos terreiros, auxiliando aqueles que necessitam. Laroye. Olha aí, pessoal, essa triste história marcante. A história da Pombogira do Forno, realmente triste. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Não esqueça aí de comentar, deixe sua opinião. Mas é claro que agora falamos sobre essa triste história, vamos falar um pouquinho agora sobre a entidade, né? A sua forma de trabalho dentro dos terreiros é quebrando demanda e auxiliando aqueles que precisam.
principalmente mulheres que passam por problemas, tais como relacionamentos abusivos, mulheres que sofrem abortos ou sofreram abortos. Não só isso, auxilia também os homens, principalmente em problemas mentais, tais como transtornos, entre outras coisas. É muito fácil de identificar essa pombogira dentro dos terreiros, pois se manifesta de forma alegre e, além de tudo, se importa com o sofrimento dos outros. Uma pombogira amiga, ótima conselheira e ouvinte. Odeia ver o sofrimento dos que estão ao redor. Além disso tudo, conhecida também por muitos como a psicóloga do astral. Olha, dentro dos terreiros, a sua manifestação é simples. Se comporta como uma pombogira, utilizando saia entre outros adornos. Firme na sua forma de conversar, porém muito compreensiva. A sua forma astral é de uma bela jovem. Mesmo que sido desencarnada ainda jovem, ela pode se apresentar como uma moça mais velha, ou também como uma jovem menina. Em algumas aparições também pode se apresentar até mesmo com uma pele vermelha, ou marcas pelo corpo todo. Pombogira do Forno trabalha na linha das almas, precisamente, mas podendo executar o seu trabalho em outras vibrações. Conhecida também por ter ao seu lado uma legião de espíritos que trabalham a seu comando. Pessoal que hoje em dia desencarnam queimados ou em acidentes violentos são direcionados a esta entidade, para que assim haja o processo de recuperação. Continuando a falar aqui da pombogira do forno, né? A gente vai falar mais sobre, mas antes da gente dar início, dar continuação a isso, não esqueça aí de curtir esse vídeo, tá ok? Curta o vídeo aí e ajude a compartilhar. Não esqueça também de se inscrever no canal. Mas vamos lá. Olha, as suas cores tradicionalmente é o branco e o preto, mas pode-se utilizar também o vermelho e preto. As suas cores de velas são as mesmas, branco e preto, mas podendo também utilizar aí o vermelho e o preto. As suas roupas são as mais variadas possíveis. Em algumas situações se utiliza saias, já em outras circunstâncias se utiliza uma calça. Já as cores de suas vestes também são variadas, podendo assim usar roupas brancas e pretas, como também vermelha e preta. Se utiliza de chapéu em algumas manifestações, principalmente quando se apresenta como uma pombogira mais velha. Já em outras manifestações, se utiliza até mesmo de uma capa. Entre outros tipos de adornos, como leques, brincos, bengalas, pulseiras, entre outros, isso pode variar conforme a manifestação de cada médium. As suas oferendas são entregues em encruzilhadas e dentro da calunga, ou seja, o cemitério. Melhor dia para se ofertar esta pombogira seria uma segunda-feira, dia também dedicado às almas, né? Os melhores horários seria ao anoitecer, ou seja, por volta das 6 horas da tarde ou às 6 horas da manhã, uma hora também dedicada ao povo das almas. Nas suas oferendas, além das tradicionais de pombogira, podem ser colocadas água e trigo, uma forma de sempre também estar ofertando junto a ela as almas. Suas oferendas também podem ser colocadas no cruzeiro. Lembrando que esta pombogira pode se manifestar como pombogira mirim. Nesse tipo de manifestação, ela seria mais ligada às crianças e a esse tipo de energia. Porém, a forma de cuidado seria a mesma. Já o consumo de bebida, tradicionalmente se utiliza bebidas mais doces, tais como licor, champanhe, espumante, tá? O uso do tabaco também é muito comum para esta entidade, podendo assim utilizar o cigarro tradicional ou a cigarrilha, que é aquele cigarro com a piteira. Um fato curioso é que em muitas de suas manifestações ela sempre pede uma vela branca, às vezes trabalhando com a vela do seu lado ou apenas firmando a vela em algum local, tá? Tá aí um pouquinho sobre esta maravilhosa entidade. Espero que até que vocês tenham gostado. Gostou? Já curtiu? Se não curtiu, curta o vídeo agora que eu vou esperar um pouquinho. 1, 2, 3, curtiu, né? Vamos continuar? Agora a gente vai entrar em outro detalhe. Agora, é claro, né? Vamos falar sobre os médiuns desta entidade. É isso mesmo. Como são
os médios da pombogira do forno. Começando a falar desses médios, pessoal, vamos entender que nem todas as pessoas que trabalham com a pombogira do forno irão carregar as mesmas características, tá ok? Mas, enfim, médios da pombogira do forno são pessoas incríveis. E já logo de início devemos falar sobre a ligação que estas pessoas têm com o astral. Um fato que podemos destacar é que são pessoas que atraem facilmente energias densas para sua volta. Um exemplo que podemos dar é que são pessoas que atraem pessoas com problemas carnais e espirituais, ou seja, são médios que atraem pessoas com problemas, né? Não só isso, mas são pessoas que têm uma facilidade muito grande para absorver negatividade, às vezes absorvendo energias de ambientes, pessoas e até mesmo de situações. Dentro deste fator, pessoal, devem se cuidar bastante aí, tá ok? Principalmente como? Elevando a sua vibração através de meditação, bons pensamentos, boas atitudes e é até aconselhável às vezes aí banho de ervas. Continuando a falar desse lado espiritual, além de serem pessoas que absorvem facilmente energias ao redor, também são pessoas bem sensitivas, necessariamente conhecidas como médiuns empatas, ou seja, pessoas que conseguem sentir a vibração de alguém, mesmo que esta pessoa não seja próxima ou conhecida. O que seria médium empata? Médium empata é igual aquele ditado: o meu santo não bateu com o daquela pessoa. Isso quer dizer que médios dessa entidade têm uma facilidade para identificar a pessoa mesmo sem conversar, apenas de ver, apenas no olhar, ela consegue identificar se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa é ruim, ela consegue absorver ali a energia da pessoa e entender como aquela pessoa é. Ela consegue interpretar se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se está com os más pensamentos, se é uma pessoa invejosa. Então ela tem uma empatia muito grande, tá ok? É um fator que pode auxiliá-los, tá ok? No sentido de afastar pessoas maldosas, é claro. Sem falar também que em certas ocasiões são médios maldosos também e muito vingativos. Principalmente quando se trata de fofocas. Calma, como assim? Como se trata de fofoca? Vamos tentar explicar. Podemos dizer que médios da pombogira do forno, pessoal, têm a língua bem afiada, dentro desse requisito. Vamos tentar explicar aqui. A gente não está dizendo que são pessoas fofoqueiras, não é isso, tá? O que queremos dizer aqui é que não é aconselhável mexer com a língua desses médios, tá ok? Pois podem usar aquilo que sabem de você contra você mesmo. Ou seja, a boca desses médios são incríveis, muitas das vezes maldosas. Então, tome cuidado aí, não é bom mexer não, tá bom? Olha, uma outra parte aqui interessante, que são pessoas que criam um destaque fácil. Isso em qualquer âmbito, seja no amor, no profissional ou em qualquer outro aspecto. Carregam dentro de si um dom único também, que no caso seria o dom da fala. Nesse sentido é bom ficarem atentos, pois têm o costume no caso de falar mais do que devia. Então, médios desta entidade da pombogira do forno, é bom vocês controlarem um pouquinho aí o que vocês falam, tá bom? Em falar sobre destaque que esses médios ganham com facilidade, podemos também ressaltar uma questão que no caso seria um pouco prejudicial para esses médios. É que no caso, eles acabam atraindo muita inveja alheia, no caso com muita facilidade. Então é bom ficarem bastante atentos, com as pessoas ao redor, tá? Um conselhinho aí para vocês. Agora, se tratando de amigos e convivência, são pessoas comuns, tá? O que podemos colocar como relevância é que são pessoas que estão ao seu redor, acabam criando um destaque facilmente também. Por quê? Primeiramente é que são médios que criam um destaque.
Então as pessoas que estão ao redor também acabam criando um destaque. Um exemplo aqui. O médium desta entidade vira um presidente ali. Os amigos e familiares provavelmente iria ter também um destaque, querendo ou não, tá? Alguns amigos, pessoal, acabam até mesmo se aproveitando disto, para você ver, né? Meio que vai no embalo, vai no destaque dos médios aí da Pombogira do Forno. Tirando isso, né, podemos falar que são bons amigos, tá? Mas não são de guardar segredos, mesmo que seja algo sem importância. No caso aí, segredo não seria com esses médios. Procuram ter a vida mais transparente possível. Até então, dentro desse aspecto, também podemos falar que são pessoas alegres e gostam de curtir a vida. Levar a vida sem compromisso, tá? Muitos desses médios acreditam que o que eles vivem devem ser passado para frente. Então, não são ligados em segredos, tá? Em algo, eles não prendem nada. Um fator que muitas das vezes acaba ganhando um olhar negativo de muitos à sua volta. Porém, não seria algo preocupante, a não ser, é claro, né, que no caso aí você tenha brigado com o médio da Pombogira do Forno, né? E se esse médio souber aí, né, de algo seu, aí, meu querido, aí você tá perdido, viu? Porque ele vai usar contra você, pode esperar. A língua desses médios é incrível. Mas enfim, dentro de casa, né, são meigos e atenciosos, principalmente com os mais velhos. Podemos dizer que eles não abandonam os seus mais velhos de forma nenhuma, tá? Isso quer dizer que não são aquelas pessoas que, o pai, a mãe, o vô ou a avó, né, ficou mais velho, eles não abandonam. Eles preferem fazer o seguinte, mora comigo que eu cuido de você. Eles são bem ligados aos mais velhos da família, tá? Gostam muito de ficar em família, tá? Aí a gente tá entrando em uma parte até interessante. Por quê? Porque muitos desses médios são ligados na culinária. Ou seja, são ótimos cozinheiros, independente do sexo, tá ok? Além disso, são extremamente cuidadosos e organizados em casa. Gostam de enfeites, quadros, deixar a casa bem bonita, entre outras coisas, né? As casas desses médios, pessoal, são impecáveis. Isso se tratando de limpeza, organização e cuidado. Lembrando, viu, que muitos desses médios carregam o dom da magia na cozinha. Ou seja, um dom nato para trabalhar com poções ou algo semelhante. Tá? Um exemplo que a gente pode dar é que eles podem enfeitiçar qualquer pessoa através da comida. Um dom que, no caso, se for trabalhado, pode ajudar muito esses médios aí, hein? Tem o dom da mão na cozinha ali, fazer... Sabe aquela pessoa que encanta pelo que faz na cozinha? Esses médios têm esse dom. Agora, no âmbito profissional, essas pessoas podem praticamente exercer aí qualquer função que seja, tá? Podemos até ressaltar que, por ganharem destaque facilmente em qualquer trabalho, existe uma possibilidade de crescimento muito fácil. A outra parte é que nos estudos também são excelentes, porém também carregam uma facilidade para aprender. O problema aqui no caso, né, seria que, por mais que aprendem com facilidade, não são pessoas que sabem ensinar. Por quê? Podem ser autoritárias, tá? Nesse sentido, ou às vezes podem ser sensíveis demais. No sentido ensinar, já não são muito bons, porém eles carregam uma grande sabedoria. Podemos também até dizer que médios desta entidade, dentro dos terreiros, tá, acabam ganhando cargos de destaque também. Um exemplo que a gente pode dar seria o quê? Pai pequeno, mãe pequena do terreiro, né? Mas como eu disse, não lidam muito bem quando se trata de passar conhecimento, não pelo fato de não entenderem, tá ok? O que estão passando, mas sim pelo fato, às vezes, de não saber ensinar mesmo. Então é algo dos próprios médios. Eles têm conhecimento, mas às vezes a forma que eles ensinam não é muito bacana, tá certo? Agora é claro
vamos falar aqui do aspecto sentimental, ou seja, do aspecto amoroso, tá? Olha, não temos muito o que dizer nesse sentido não, sendo bem claro, tá? Parece até incrível, mas médios desta entidade gostam muito dos prazeres da carne, às vezes podendo se envolver com muitas pessoas. Isso a gente está dizendo que até mesmo com mais de um parceiro ou uma parceira de uma vez só. Tô dizendo que eles têm essa possibilidade, entendeu? Eles gostam dos prazeres da carne. Eles adoram curtir a vida, tá ok? Adoram curtir a vida nesse sentido. Alguns podem até mesmo se envolverem com pessoas do mesmo sexo, mesmo sem se denominarem homossexuais. Um exemplo, o homem pode se envolver com outro homem e não se denominar ali homossexual, só para experimentar, para ter um prazer ali. Então são médios que são, nesse sentido amoroso e carnal, são bem abertos, tá? Nesse sentido são bem abertos. Podemos falar aqui que esses médios, eles atraem olhares nesse sentido. Isso facilita muito, né? Olha, passivos ou ativos são pessoas, tá, que adoram os prazeres da carne, como eu havia citado. É claro, não vamos confundir uma coisa que isso é de extrema importância, tá? Não vamos confundir, porque por mais que adoram os prazeres da carne, isso não quer dizer que eles fazem tudo sem pensar. Ou seja, tá? Seus companheiros e companheiras são escolhidos a dedo, tá? São pessoas enjoadas nesse sentido. Isso quer dizer que eles não se envolvem com qualquer um, tá bom? Eles adoram os prazeres da carne, mas são bem atentos nesse negócio de escolher companheiro ou companheira, tá bom? Até então, podemos dizer que dificilmente eles se envolvem com pessoas próximas, né? Pois não gostam de misturar as coisas. Amizade é amizade, outra coisa é outra coisa, tá? Mas claro, além disso tudo, quando eles se relacionam seriamente, é seriamente mesmo, viu gente? Eles amam incondicionalmente, tá? Olha, se médios da pombogira do forno, eles amam alguém, amam no seu íntimo mesmo, pode ter certeza que vai ter um casamento, tá? Pois quando encontram a pessoa que acreditam ser a sua alma gêmea, aquela relação vai durar praticamente pro resto da vida. Para você ver, né? É claro, dito isso, vamos ressaltar uma coisa séria agora aqui, né? Algo que entra na parte da saúde. Esses médios, tá? Principalmente os médios mais novos, devem ficar atentos com doenças sexualmente transmissíveis, tá? Devem se proteger aí nesse sentido, tá bom? Outra parte, se tratando da saúde, é que devem ficar atentos com a alimentação, pois existe uma forte tendência para desenvolver doenças no sangue, tal como anemia. Tirando isso, não existe nenhum problema mais não, tá ok? Mas resumindo, são ótimas pessoas. E além disso tudo que foi dito, são pessoas que adoram crianças e até carregam essa energia jovial. Difícil não se alegrar estando ao lado dos médios da pombogira do forno. Interessante, né? Mas tá aí, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, é claro, não esquece de deixar a curtida no vídeo e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, que é de extrema importância, tá bom? Mas é isso, deixe nos comentários lá, gostou? Deixe nos comentários, quero saber a sua opinião, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.